comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. O tema dessa noite, a cura do cego de Betsaida. E eu percebo que a voz está falha por causa do culto de ontem. Glória a Deus por isso, amém? Porque se a nossa voz está falhando, quem veio ontem recebeu do derramar do Senhor. Quando chegou o momento ali, irmãos, da comunhão, estava todo mundo com os olhos vermelhos. E aí, a gente vai servir refrigerante. A Kelly estava acabada. Irmãos, estava todo mundo assim. O Leo estava com os olhos desse tamanho. Meu pai, todo mundo. Até a gente conseguir destravar diante do que Deus fez entre nós. Levou muito tempo. Porque na presença do Senhor nós nos derramamos. Teve batismo com o Espírito Santo, tiveram vidas que foram renovadas, vidas que foram avivadas, e nós conseguimos glorificar, honrar e declarar que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o verdadeiro avivamento, como as meninas falaram aqui ontem. Então, se a voz falhar, me perdoe. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26, o tema desta noite, a cura do cego de Betsaida, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Irmãos, esta mensagem que o Senhor me confiou nessa noite é uma mensagem que ardeu muito em meu coração. Porque, apesar de estarmos aí, na minha parte, quase um ano falando de milagres, ainda existem coisas extraordinárias que o Senhor quer nos revelar. Amém. Nós falamos aqui da cura do cego de Jericó. Foi um milagre instantâneo. Foi uma cura imediata. O homem clamou, Jesus ouviu e ele ficou curado. Nós falamos aqui da cura do cego de nascença, aquele que foi até o tanque de Siloé, que é uma cura participativa, ou seja, Jesus tocou os seus olhos com lodo, e Jesus fala para ele: agora você vai e se lava no tanque de Siloé, apontando para a parte humana, que precisa ser feita também algumas vezes. E aquele homem foi curado, mas foi uma cura participativa. Então já falamos de cura imediata, cura participativa, mas hoje vamos falar de um único caso na Bíblia onde a cura foi progressiva. Talvez você hoje esteja como este homem, como este cego de Betsaida. Está curado pela metade. Mas Jesus não faz a obra pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, diz a Epístola de Paulo aos Filipenses. Então o Senhor vai começar a boa obra, vai completar a boa obra na tua vida hoje. Quem sabe hoje é aquele momento que Jesus novamente vai impor as mãos sobre a sua vida e você receberá o seu milagre. Irmãos, para a gente entender o contexto daquele tempo, Betsaida, o que significa Betsaida? Significa casa da pesca. Ali nasceram Pedro, André e Filipe. A referência está em João capítulo 1, versículo 44, mas você não precisa ir lá. João 1,44 diz que em Betsaida nasceram Pedro, seu irmão André e Filipe. Todos esses foram apóstolos do Senhor, discípulos do Senhor. Não é à toa que o nome Betsaida significa casa da pesca. Você lembra que eles eram pescadores? Ah, a dica assim fica fácil, né? Pescar, só falta dores. Eles eram pescadores. Betsaida era um local reconhecido por essa atividade econômica que era a pesca. Mas ninguém imaginava que Betsaida também seria conhecido 2025 anos depois por um local onde Jesus fez um único milagre na Bíblia em 2 etapas. Irmãos, alguém hoje, domingo, deixou alguma coisa para fazer amanhã? Levante a mão sem medo. Aleluia, porque aqui existem pessoas verdadeiras. E de barro.
né? Alguém deixou alguma coisa para fazer amanhã. Por quê? Só existem 2 motivos quando nós deixamos alguma coisa para fazer depois. Falta de tempo, a maioria deve se identificar, ou falta de capacidade para concluir a tarefa hoje. Pense, numa faxina pesada, você às vezes diz, vou limpar tudo hoje, mas não deu. Não tive capacidade para completar essa obra, terminarei amanhã. Mas falando de Jesus, vocês acham que Jesus curou este homem em 2 etapas por falta de tempo ou por falta de capacidade? Não. Jesus curou este homem em 2 etapas por falta de capacidade dele em receber o milagre por completo na hora. Eu vou beber água que eu não sei se vocês entenderam. Já comecei cedo hoje. Por quê, irmãos? Muitas vezes o milagre vai vir em 2 etapas porque nós não estamos capacitados para receber o milagre de forma completa na hora. Pensa, aquele homem estava em Betsaida. Jesus toma a mão daquele homem. Outra questão que nós temos aqui, você não vai ver na Bíblia Jesus passeando com ninguém de mãos dadas, a não ser com o cego de Betsaida. A tua dor tem um propósito. A tua dificuldade tem um propósito. Peraí, pastora, mas Pedro também recebeu as mãos de Jesus, mas foi só para levantar das águas e acabou. Depois eles andaram juntos sobre as águas, mas passear de mãos dadas foi só com esse cego. Sabe por quê, irmãos? Tem situações em nossas vidas que vão gerar mais tempo de dependência com o Senhor. Se ele fosse curado instantaneamente, quando Jesus o viu em Betsaida, ele não ia andar com Jesus de mãos dadas. Ele não ia desenvolver dependência do Senhor. Porque tem pessoas, as igrejas estão pinhadas de pessoas que recebem o seu milagre, mas não andam de mãos dadas com Jesus. É melhor ser cego e andar de mãos dadas com Jesus do que receber o milagre na hora e nunca mais vê-lo. É verdade. Meu Deus do céu. Nós precisamos desenvolver essa dependência com Ele, irmãos. Ah, Senhor, por que eu ainda não estou curada? Porque senão talvez você não estaria aqui hoje, nem eu. Ah, Senhor, por que meu marido ainda não se converteu? Porque talvez você e ele estariam hoje na balada. Ah, Senhor, por que meu filho ainda não veio para a igreja? Porque talvez você iria desperdiçar esta salvação, dizendo, antes você ficasse como você era do mundo. Agora, porque tem pais assim, que depois que os filhos se convertem, você agora não quer nada, só quer saber de igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, às vezes, o milagre tem que ser progressivo para a gente aprender a desenvolver dependência do Senhor. Porque assim, depois que a gente recebe o milagre, a gente ainda vai querer andar de mãos dadas com Ele. Amém. Porque a gente não vai saber andar de outra forma. Então, esse milagre, ele é inédito. Esse milagre, fala assim comigo, esse milagre, ele é exclusivo. Você sabe que uma peça exclusiva é muito mais cara que uma peça confeccionada para todos. Se você quer uma peça exclusiva, você vai pagar mais caro, vai ou não vai? Pede para personalizar uma blusa, pede para personalizar uma garrafinha de água. Você vai pagar uma grana. Agora compra uma garrafinha de água no Amigão. Quem sabe do que eu estou falando, né? Meu aniversário está chegando, estão dizendo que o tema vai ser Amigão. Inclusive, hoje eu já estive lá de novo. Eu fui ontem, eu tô indo no center, né? Porque eu e o Amigão temos um relacionamento muito próximo. Os irmãos sabem, eu vivo no Amigão. Era tudo. Eu ainda fui comprar mais 2 bandejinhas para a igreja no Amigão. Enfim, o que eu tava falando do Amigão? Tá vendo? Vocês tiram o meu foco da história do Amigão. Mas pense, me ajuda aí, gente, onde eu estava, que eu estava... A garrafinha comum, obrigada, Estela, muito obrigada. A garrafinha comum do Amigão custa R$ 9,90. Uma personalizada da Gold Case custa 100 e alguns reais, 200 e alguns reais, da Stanley, enfim. Ou seja, tudo que é exclusivo, fica aqui comigo, tem um preço. Tudo que é exclusivo tem um preço. Esse homem... Deve ter chegado o momento que ele só ficou vendo os homens como árvores. Ele falou, comigo, pastor Luiz, tudo é mais difícil. Parece que só para mim tem um preço mais alto a pagar. Eu vejo todo mundo viajando, desfrutando. Eu não saio nem do pichincha. Para mim, tudo é mais complicado. Meu irmão, quem nunca falou isso? Quem nunca olhou as pessoas achando que todas elas estão desfrutando de algo que você ainda não tem e pensou, para mim é mais difícil, quem sabe esse homem...
Ai, Jesus me tocou, colocou saliva nos meus olhos, agora eu vou ver. Aí Jesus não faz uma pergunta, que Jesus ama as pegadinhas. Vês alguma coisa? Eu estou vendo os homens como árvores. E ele pensou, não foi dessa vez. Para mim sempre é mais difícil. O que ele não imaginava é que o milagre dele era exclusivo. E tudo que é exclusivo leva tempo. Tudo que é exclusivo é caro. Tudo que é exclusivo tem um preço alto. E se você está sendo ainda trabalhado num milagre que você aguarda 5, 10, 15, 20 anos, é porque o seu é exclusivo. Você é de Betsaida. Oh, aleluia. Você vai declarar, eu já estive em Betsaida, mas hoje estou aqui completamente curado, com a família restaurada. Aleluia. Aleluia. Irmão, só para lembrar a vocês, você não precisa abrir. Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17. Em Betsaida, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com pães e peixes. Mas Betsaida sempre foi assim, pastora? Não. Eu não sei se você sabe, mas agora você precisa abrir comigo. Deixa marcadinho Marcos 8. Vamos em Mateus capítulo 11. Betsaida simplesmente esteve na lista das cidades impenitentes que Jesus condenou. Pastora, o que é uma cidade impenitente? Mateus capítulo 11. Uma cidade que não se arrepende. Povo incrédulo, indiferente. Jesus multiplicando pães e peixes, e eles? Tem mais pão? Jesus multiplicando pães e peixes, e eles? Sobrou para levar para casa? Ontem sobrou. Quem veio comer o bolo levou cada tarugo para casa, não foi? Cachorro quente da pastorinha também multiplicou. Refrigerante, tudo. Mas a gente não vem só por isso. A gente não vem com esse objetivo. O povo de Betsaida queria pão, queria peixe, queria levar coisa para casa, mas não queria Jesus. O povo de Betsaida viu a cura desse homem, mas não quis Jesus. O povo de Betsaida, fica aqui comigo um minuto, viu Pedro, André, Filipe se desenvolvendo no ministério ao lado de Jesus, mas não queria Jesus. Então eles entraram na lista de Jesus. Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 22. Passou então Jesus a increpar. O que é increpar? Repreender com dureza. As cidades nas quais ele operara, o que, irmãos? Numerosos milagres. Vem comigo, vocês não são de Betsaida não, amém? Amém? Vocês não são de Betsaida. Betsaida o povo era indiferente. Então vamos ler juntos o 20, vamos lá. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais Ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olha aí. Eu não sou de Betsaida, já estive lá, mas não sou mais de lá. Versículo 21. Aí Jesus começa. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Quem é que é Corazim, Betsaida? Cidades israelitas. Porque se em Tiro e Sidom, cidades pagãs, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Irmãos, eu tô até sentindo um calor aqui hoje, que eu não sei exatamente, porque tá um frio, mas eu tô sentindo que Deus está aquecendo nosso coração. Não dá para ficar indiferente diante do Senhor. Não dá para todo dia, ai Jesus, misericórdia, mais um dia de trabalho. Eu tenho falado, irmãos, sobre murmuração. A gente já começa a murmurar antes de deitar. Quer ver um negócio? Bota o bendito do despertador para despertar e vai olhar quanto tempo você tem para dormir. Isso acaba com o sono de qualquer um. 4 horas e 40 minutos, misericórdia, já está quase na hora de eu levantar. Treina o seu cérebro. Glória a Deus, que eu durma essas 4 horas e 40 minutos e que eu viva. Que tem muita gente que está dormindo e está morrendo. Ou que nem está dormindo. Então apresenta o que você tem diante do Senhor e diga, multiplica, Jesus. Multiplica as horas do meu sono. Porque é que nem férias, né, irmãos? Eu nunca vi. Você tira um dia para passear um período de férias, passa mais rápido que... Meu Deus do céu, não é verdade? Voa. Você não consegue nem, muitas vezes, perceber o que está acontecendo.
Então, não dá para nós desenvolvermos uma vida de indiferença, ingratidão, reclamação, murmuração. Cristãos que só vivem oprimidos, cara fechada. Irmãos, treina aí um sorriso no rosto. Treina. Eita, que igreja linda. Olha, Daniel, né? Mesmo de barbinha, tá ali uma coisa lá sorrindo aí. Olha, gente, muda. O coração alegre formoseia o rosto. Amém, meu Deus. Aí agora os especialistas já descobriram isso. Se você seguir alguns especialistas em comportamento humano, eles vão dizer assim: você está se sentindo triste, abatido? Esboça um sorriso mesmo sem vontade. Você vai começar a perceber, quando você sorri, muda alguma coisa, dá vontade de viver. A Bíblia já fala isso há quanto tempo? Irmãos, Tiro e Sidom, cidades pagãs, receberiam menos rigor no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. Só para te relembrar então, em Betsaida, Jesus multiplicou pães e peixes. Em Betsaida, Jesus curou o cego de forma progressiva. Em Betsaida, Pedro, André, Filipe saíram de lá para serem apóstolos de Cristo. E em Betsaida, como é que ficava o povo? Indiferente. Aí se você ler um pouquinho acima, Jesus também repreendendo as cidades, o povo impenitente que não se arrependia, ele diz assim, versículo 16, olha aí comigo, Jesus me lembrou agora aqui desse versículo logo acima, 16, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Irmão, se tem flauta é para dançar, se tem música é para celebrar. Aí ele continua dizendo, palavras de Jesus: entoamos lamentações e não pranteasteis. A Bíblia manda a gente chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Mas eles eram indiferentes. Aí Jesus continua, pois veio João que não comia nem bebia, só para lembrar vocês, João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. E eles diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras, e não pelas suas palavras. Por suas obras. Geração indiferente. A gente toca a flauta, vocês não gostam. A gente chora, vocês não gostam. O que é isso? O que está acontecendo? Quase que Jesus aparece e fala assim, mas eu gosto. Como a Ana ontem estava falando. Sobre muitas vezes nosso hábito de querer o culto da nossa forma. A hora de começar, a hora de acabar. Como pastores nós já ouvimos muitas coisas. Tem como começar mais cedo, tem como acabar mais tarde, tem como ser de manhã, tem como ser no meio da tarde. Irmãos, nós temos que orar. Os pastores, a conferência que a Ana Clara foi, eu assisti pela internet. E se eu não me engano, a pastora Helena Raquel falou sobre isso. Os pastores oram, pedem em direção ao Senhor e o Senhor fala. E o rebanho faz o quê? Amém. Eu confio na minha liderança. Isso é saudável. Porque quando nós começamos, tocou flauta. Ai, não gosto dessa flauta. Ai, vontade de sentar. A água do bebedouro não tá legal. Gente, essa porta tá fazendo um barulho, né? Meu Deus! Aí, então tá bom, vamos embora chorar? Então vamos cantar lamentação e vamos chorar. Não dou vontade de chorar também, não. Acho que eu preferia a flauta. Irmão, Jesus repreendeu isso. Eles eram indiferentes. E aí você começa a entender o que aconteceu em Betsaida. Vamos voltar para Marcos 8. Aí você começa a perceber o que Jesus fez em Betsaida. Vamos lá para o versículo 22. Porque, irmãos, qual é o contrário da indiferença? Só para você pensar aqui comigo. Qual é o contrário da indiferença? Entusiasmo, interesse, motivação, dedicação, envolvimento são antônimos da indiferença. Pastora, como eu sei que eu estou na igreja, mas eu não sou essa geração de Betsaida nem de Corazim? Se você tem entusiasmo, se você se envolve, se você tem interesse pelas coisas de Deus, se você tem motivação para estar na presença dele, você não é indiferente. Isso são antônimos. E certamente uma dessas virtudes alcançou esse cego. Para Jesus fazer o que fez com ele, este cego tinha um entusiasmo, mesmo sendo cego, hein? Tinha motivação, mesmo sendo cego. Tinha interesse, mesmo sendo cego. Talvez tenha se envolvido na distribuição dos pães e peixes, mesmo sendo cego.
E tem muita gente que vê, mas não tem entusiasmo, não tem motivação. Eu não sei se vocês já viram, ontem eu e o João vimos novamente uma reportagem sobre pessoas mais novas que utilizam alguns equipamentos para simular o que é ser idoso. E aí eles colocam peso nos braços, nas pernas, um óculos que simula catarata. A repórter que nós vimos começou a chorar, porque ela disse que se lembrou da mãe que é cadeirante. Quando ela tirou aquilo tudo, ela tinha que fazer sobe um degrau. Dificuldade. E a gente faz o quê? Vambora! Que dificuldade é essa? Você tá vivo, anda, se anima! E tá o idoso. Aí ela foi reproduzir. Subir um degrau, enxergar com catarata. Ler a bula de um remédio com catarata. Quando ela tirou aquilo tudo, ela começou a chorar. Porque ela se colocou no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, não dá para ser indiferente. Seguindo. Então chegaram a Betsaida. Versículo 22. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Minha pergunta para nós nessa noite é: o que te trouxe até aqui? No caso daquele homem, foram outros homens. A Bíblia não fala que eram parentes. Não falam que eram amigos, mas falam que quando Jesus chegou em Betsaida, algumas pessoas levaram até ele um cego, pedindo, rogando-lhe que o tocasse. As pessoas que levaram o cego até Jesus já tinham toda uma estratégia. Olha, o Senhor toca ele para ele ser curado. Só que Jesus não trabalha da maneira que a gente quer. Geralmente, ele trabalha do modo dele. Agora, o que trouxe aquele homem até lá? A cegueira. Muitas pessoas chegam na igreja por causa da enfermidade, por causa de um problema familiar, por causa de uma dificuldade espiritual, emocional, problema financeiro. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o que te trouxe até aqui, importa quem vai te conduzir daqui para frente. Glória a Deus. A enfermidade me trouxe para a igreja. Jesus te pega pela mão, fala assim: tem problema não, vem cá. Vamos passear comigo? Vamos, só que vai ser em 2 etapas, tá? Vai ser logo assim que você quer, não. Quem sabe o que te trouxe até aqui foi uma dificuldade familiar. Muitas pessoas chegam na igreja por causa de briga com o marido, com os filhos, separação. Jesus também fala: não me importa o que te trouxe até aqui. Importa é que eu daqui para frente vou te levar. Amém. Aleluia. Alguém trouxe o cego até Jesus para que ele o tocasse. Assim como o cego, não importa o que ou quem nos trouxe até aqui nesta noite do dia 19 de outubro. O que importa é o que ele, Jesus, vai fazer conosco daqui para frente. Aleluia. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, o que ele fez? Levou. Olha o contraste. Versículo 32. Trouxeram. Jesus levou. Vem comigo. Versículo 32. 22. Trouxeram. Versículo 23. Jesus levou. Vamos? De novo? Vamos treinar, gente? Versículo 22. Trouxeram. 23. Jesus levou. Oh, glória a Deus. Glória. Quantas coisas nos trouxeram até aqui nessa noite. Quantas coisas nos trouxeram até a presença do Senhor. Comigo foi uma prova de matemática aos 13 anos de idade. E Ele me levou até aqui hoje. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Algumas pessoas, enfermidades, separações, dificuldades, problemas financeiros, falências, medos, depressões, ansiedades. Mas Jesus levou. Jesus levou para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos. Ué, mas não pediram para Jesus tocar? Mas ele colocou saliva. Ele toca com o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Da maneira que ele quer. A sua expectativa hoje pode ser uma, mas eu quero frustrar a sua expectativa e dizer que a dele é melhor. O que ele vai fazer é melhor, é maior. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A gente pode até dar uma reprogramada, que não vou inferir a Bíblia, dizendo: seja Deus perfeito e todo homem imperfeito. Que eu também não estou provocando aqui nenhum tipo de heresia. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, seja Deus perfeito e todo homem imperfeito, que é o que somos. Toca nele, Jesus. Jesus. Já sentiram nojo daí?
Ah, ainda mais eu, né? Vocês já me conhecem. Assim como conhecem a minha fama com um amigão, já sabem que pegou... Eu não bebo no copo de outra pessoa. Só assim. Aqui, desse triângulo aqui, vai. Passou disso, não vou dizer que procede do maligno, mas passou disso, eu fico sem beber. Eu conheço algumas pessoas que vão comigo nessa onda também, tá? Sei que não estou sozinha neste barco, ainda bem. Agora pensa, Jesus vai, mas tudo que procede de Jesus, irmãos, é lindo. Jesus vai e cospe, pá, nos olhos do cego. Meu Senhor, olha o que Jesus fez. Mas aí dentro do versículo 23, nós temos algumas coisas. Além de Jesus o levar, ele o levou para fora daquela cidade impenitente. Ou seja, da aldeia. O que Jesus estava fazendo? Vou te tirar do ambiente impenitente que você está, por falta de arrependimento dessa cidade, dessa aldeia, desse lugar, porque não é aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer, mas não é aqui. Quando você sair desse lugar, eu faço. Meu Deus. Às vezes nós precisamos sair de certos lugares, irmãos, para começarmos a viver verdadeiramente os milagres do Senhor. Às vezes a gente teima em ficar em Betsaida. Ah, mas aqui eu comi pão, dado pelo Senhor Jesus. Aqui eu comi peixe que Ele multiplicou. Ah, aqui é a cidade do Pedrinho, do Andrezinho, do Filipinho. Eu quero ficar aqui, eles vão voltar, eles são famosos. O que está te prendendo em Betsaida? Amizades, bebidas, drogas, prostituição. Irmãos, Betsaida não foi feito para nós. Se você vai entender isso no final da mensagem. Aliás, eu já vou falar porque eu não consigo guardar. Jesus fala, não volte na aldeia. Volta para casa, mas não passa pela cidade. Gente, a gente vai chegar lá. Tem milagres que Jesus só vai fazer quando Ele te tirar do lugar que você está. A sua limitação pode ser por causa do ambiente impenitente que você vive. Saia e você passará a enxergar o que antes você não conseguia ver. Tem muita coisa nesse texto, irmãos. Quando o Senhor mandou pregar sobre isso, falei, Jesus, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. O que eu vou falar com 5 versículos? Tá tudo muito simples. Já falei do cego de Jericó, o cego com lodo nos olhos. Esse aqui é só saliva, nem lodo é. Mas quando Deus nos dá um entendimento e a revelação, nós vamos mergulhando em águas cada vez mais profundas. E se outro irmão vier aqui pregar esse texto, vão ser águas mais profundas. Porque a palavra de Deus é perfeita e ela se renova de dia em dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então Jesus tira ele da cidade, pega ele pela mão, leva, tira daquela cidade. Dá uma passeada com ele. Tempo de dependência. Fala comigo, tempo de dependência. Você pode estar cego, mas está de mãos dadas com Jesus. Amém. Que lá fora está todo mundo achando que vê, mas está sem as mãos com Jesus. E aí ele foi andando. Jesus tira ele daquele lugar. Coloca a saliva nos olhos dele. Dá um pulinho comigo em Marcos capítulo 15, para você entender. Marcos capítulo 15, um pouquinho mais à frente. Versículo 19. A Bíblia diz assim. Davam-lhe na cabeça com um caniço. Pastora, o que é isso que você está falando? Quando Jesus foi entregue aos soldados, foi preso. Versículo 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço. O que diz aí? Cuspiam nele. E pondo-se de joelhos, o adoravam. Sabe o que é cuspe na Bíblia, irmãos? Desprezo. Soldados romanos cuspiam em Jesus. Para dizer para Jesus, nós somos maiores que você. Você é inferior a nós. Nós te desprezamos. Volta para Marcos 8. Pega aí, vocês estão aqui comigo, não estão? Vamos lá para a gente formar o que Deus está entregando para a gente nessa noite. Jesus, versículo 23, aplicou saliva nos olhos do cego. Mas lá no capítulo 15 de Marcos, Jesus teve o rosto cuspido. Hábito romano, costume romano, mostrando desprezível, nojento, sai do nosso meio, você é inferior. Então, pastora, você está dizendo que Jesus cuspiu no cego, mostrando que o cego era inferior a Jesus? Fala assim, Obrigada, pastor, sabia que ele ia fazer bem forte, que é a cara dele, né? Vamos lá, pastor? Obrigada. Vamos lá, igreja?
Jesus não cuspiu no cego, Jesus cuspiu na cegueira. Jesus estava falando para a cegueira: eu sou maior que você. Eu te desprezo. Você é inferior a mim. Você está submissa a mim. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus cuspiu na cegueira e não no cego, porque Jesus não despreza ninguém. Ao contrário do que fizeram com ele lá na cruz. Cuspindo, zombando. Até hoje, irmãos, pessoas quando brigam, muitas vezes cospem no outro. O que significa isso? É algo legal? Não, é dizer: você é desprezível. Jesus pega a saliva e fala para a cegueira: você é desprezível diante de mim. Você é desprezível diante de mim. Você é desprezível diante de mim. Aleluia. Aleluia. Desprezo e superioridade sobre as enfermidades. Jesus mais uma vez mostrando a que veio. E Betsaida não entendia. E Betsaida indiferente. Que horas tem? Está na hora de ir para casa? Irmãos, eu ficava bobo. Eu fico boba. Eu estou vendo o cenário como se eu estivesse lá, né? Olha eu já conjecturando tudo. Incrível como os fariseus acabavam de ver um milagre e falavam assim: como é que a gente vai prender? Eles não ficavam surpresos com a cura, não. Coração duro. Eles viam paralíticos sendo curados. Mulher hemorrágica. Meu Deus, cegos. E falava: e agora? O que a gente faz com ele? Eles não ficavam: meu Deus, esse era aquele. Como ele fez isso? Ele só pode ser o filho de Deus. Indiferente. Assim como Betsaida. Vamos lá. Aí a gente continua nesse versículo 23, que tem muita coisa. Jesus o tomou pela mão, levou para fora da cidade. Lembrando que Jesus vai nos tirar de certos lugares para fazer a obra. Colocou saliva nos olhos. Jesus não estava cuspindo no cego, mas cuspindo na cegueira. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus sabia que ele não estava completamente curado. Mas ele estava melhor do que quando chegou. Pegaram? Não. Deixa eu explicar para vocês. Talvez você não esteja nesta noite como você gostaria de estar, mas você está melhor do que quando você chegou na presença de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Aí dá uma animada, porque a gente começa a pensar: gente, é verdade? Ainda estou com diabetes, mas está melhor do que quando eu cheguei. Ainda estou com pressão alta, mas estou melhor do que quando eu cheguei. Ainda estou com a família meio ruinzinha, mas está melhor do que quando eu cheguei. Meu emprego ainda está só Jesus, mas está melhor do que quando eu cheguei. Jesus está perguntando para a gente aqui nessa noite: vocês estão vendo alguma coisa? A gente está com muita vontade de dizer: está muito ruim ainda, Jesus, sinceramente. Melhor ficar como está. Não, peraí. Cego completamente, até porque eu quero lembrar a vocês que este aqui não era um cego de nascença. Porque ele, como é que ele sabe discernir o que são árvores, né, Simone? Como ele sabe discernir, Estela, o que são homens? Um dia ele já viu. Então, era alguém que já viu. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é você nascer cego. Se acostumar com a cegueira. Uma coisa é você perder a visão. Vocês estão acompanhando os casos aí das pessoas que ingeriram metanol. Semana passada, o Fantástico fez uma reportagem com a primeira pessoa que quis falar sobre o assunto, uma mulher, que foi comemorar o aniversário de uma amiga, o marido viajando, tomou 3 caipirinhas. Irmão, aí eu tenho que falar, né? É melhor tomar a água de Moriá. Sem metanol. Ela tomou 3 caipirinhas, já chegou em casa passando muito mal. Mas ela estava vendo. No dia seguinte, ela disse que meio-dia ela acordou, passando muito mal. Ela ainda estava vendo, foi levada para o hospital e perdeu a visão por completo. E a princípio é irreversível, porque atingiu o nervo óptico. Nunca mais ela vai ver, se Jesus não fizer um milagre na vida dela. Você tem noção do que é isso? Ela tem uma profissão, ela tem marido, ela tem família, ela tinha uma vida e de repente ela fica cega. E de repente ela começa a ter que... Porque, irmãos, é só faltar a luz em casa que a gente experimenta um pouquinho da cegueira. Uma vez, meu querido marido, pastor João, estava na casa da minha avó, lá no interior de Minas. Madrugada, roça, acabou a luz. Era a primeira vez dele lá, também preciso dizer isso. No auge dos seus 16, 17 anos de idade, dormindo na sala, acabou a luz. A Estela tem sítio, você sabe como é que é no sítio. Se acabar a luz, tu não fica vendo um negocinho que nem a gente vê, não.
E aí caiu um raio por cima na tomada da sala onde ele estava e ele acordou e falou, tô cego. Meu Deus, como é que vai ser agora daqui pra frente? E ele contou pra todo mundo, meu avô, pra minha avó, pra todo mundo, que ele começou a pensar, bom, vou ter que me acostumar com a cegueira. Começou a bolar na madrugada coisas que ele ia fazer com a cegueira dele. Eu já iria gritar. Vocês me conhecem, eu sairia gritando. Gente, pelo amor de Deus, de repente eu não tô enxergando mais nada. Ele se acomodou e falou, gente, vou fazer o quê? Eu tô aqui de visita. Todo mundo dormindo. Tô na sala. Vou me acostumar com a cegueira até ele descobrir que tinha acabado a luz. Porque no interior é assim. É um breu, irmãos. Não tem como explicar, não. É um breu. É trevas. Você abrir o olho e fechar o olho é a mesma coisa. Agora pensa numa pessoa que de uma hora para outra realmente fica cega. É o que aconteceu com este cego. Mas Jesus chegou na vida dele. Então quando Jesus pergunta para ele, vês alguma coisa? Ele poderia entrar com a murmuração. O que ele pensou? Tem a história daquele homem que se lavou no tanque de Siloé. Lavou, estava vendo. Vamos para o versículo 24. Este, recobrando, fala comigo, recobrando. Fala comigo, a caminho. Oh, aleluia, fala comigo. Ele via, mas não tinha discernimento. É isso aí, gente, é para falar mesmo. Recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Esse recobrando é o processo. Recobrando é quando você recebe de volta o que se perdeu. Olha aí, ele nunca foi cego de nascença, não. Ele discernia árvores, ele discernia homens. Ele poderia ter dito, Jesus, não, peraí. Eu não estou vendo por completo, tá tudo borrado, eu estou vendo como se fossem árvores. Ele falou verdadeiramente o que ele via. Recobrando a vista, ele disse, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ele não murmurou. Ele falou, tô melhor do que antes. Para quem estava no breu, que nem o pastor João. Para quem não estava vendo nada, ele falou, peraí, consigo discernir. Se você fechar um pouquinho os seus olhos assim, você começa a perceber que a sua visão não está perfeita, mas você disser, que nem mais ou menos quem tem miopia, né? Você vê um borrão, não é? Quem tem altos graus de miopia fala isso, tirou o óculos, ele sabe que tem um negócio, mas não sabe o que é. Vê, mas não discerne. Vocês não estão entendendo, né? Eu sei que hoje está dando uma molezinha, mas eu vou explicar de novo. Você sabe o que é você ver, mas não discernir? Você sabe o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4? O Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento. Ué, pastor, não teria cegou os olhos? Não, cegou o entendimento. O Deus deste século cegou o entendimento desses homens naturais, para que possam ver e não compreender. Ver é uma coisa, discernir é outra. Lá fora todo mundo vê, mas ninguém discerne nada. Discernimento de espírito é algo que o Senhor precisa nos conceder como dom, e existe esse dom. Chega alguém perto de você e você já discerne, não é coisa boa. Chega alguém perto de você e Jesus fala, ajuda. Mas peraí, todo mundo diz que não é para ajudar. Vamos ajudar. Irmãos, no último Valente de Davi, ontem eu estava indo, não precisa falar essa parte, né? Mas nós vimos quem? O Samir, que é o famoso do Valente de Davi, que a gente tem comentado aqui com vocês. Estava ele ali no Peixinhos. No último Valente de Davi, que nós nos abaixamos, porque ele já estava dormindo, ele quis conversar, contar que está vendo demônios, ele está diminuindo o uso de drogas, por causa da quantidade de demônios que está aparecendo para ele. Lembrando que ele não é crente. Então ele não fala demônios, ele fala coisa ruim, né? Algum capiroto. Não no capiroto não, acho que é coisa ruim, esse é Wagner Montes, né? Mas enfim, eu só troquei aqui as pessoas. Mas ele fala, então ele diz, estou tendo que diminuir. Porque para mim está muito difícil, né, Paulo? Eu vejo, eles aparecem para mim. Nesse momento, então todos nós estávamos como? Querendo nos aproximar, né, pastor Luiz? Como a gente faz no Valente de Davi, do Samir, e todos assim. Ele diz assim, já fiz muita coisa ruim para muita gente. Eu falei, sangue do cordeiro. Já dei uma pequena levantada e disfarcei. Manu com o meu telefone que estava filmando, gravando, Manu pega o telefone e coloca aqui. Eu já saltei, eu falei, meu Deus do céu. Assim, mas mantendo a gente mantendo a pose, né?
E logo nesse valente estava eu, Manu, Zeldinha, João e o Paulo. O pastor Luiz estava trabalhando, não tinha conseguido chegar. Foi Vassouras nesse dia? Né? Estávamos nós 5. Um frio, irmãos. Como dizia minha avó, um frio que Deus dava. A gente ali nascendo, no centro daquele pichinche, e ele declarando tudo que ele fez de ruim. Aí eu vi que ele não tinha um dedo, já tinham cortado um dedo dele, porque ele roubava, né? Então geralmente fazem o quê? Cortam. Aí a Zelda viu que ele não tinha outro dedo, irmãos, a gente já visitou ele várias vezes, eu nunca tinha visto isso. Falei, meu Senhor, mas Senhor, tá tudo bem, o Senhor tá com a gente aqui. E aí o Paulo orou por ele, o pastor João orou por ele. E aí, irmãos, foi quase um gabinete coletivo com aquele homem. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida deste homem. Ainda que progressivo. Um dia a gente vai, ele recebe a palavra, outro dia a gente vai, ele recebe a oração, outro dia a gente vai, ele faz gabinete, que agora ele já está contando da vida dele. E mesmo com esse medo ali que a gente sentiu na hora, que não teve como, ele sentado e dizendo todos os males que ele já fez nesse mundo, eu falei, meu pai, só falta agora ele se levantar e dizer, agora vocês são os próximos, né? Eu falei, meu Deus do céu. E ele olhando pra gente assim, ele tá vendo a minha boca aqui, ó, briga de ferro. Por causa de um pedaço de ferro, briguei com o companheiro semana passada. Como é que tá minha boca? Aí ele levantou, irmãos, tinha perdido os dentes, só que tava tudo machucado. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu falei, Samir, você tá orando, Samir? Aí ele, não, eu acordo de manhã, aí eu confesso, eu tô esquecendo de orar. Eu falei, você precisa orar, esses demônios precisam se apartar de você. Aí João citou até meu pai pro Samir. Ó, vou te ensinar uma coisa que meu sogro me ensinou. Quem tá na rua, se quiser, não precisa passar fome. Pede às pessoas R$1. Posso varrer sua calçada? Me dá R$1. Se você varrer 10 calçadas, o João comigo. Gabinete foi total. No final do dia, você tem R$10 para comer. Ele, mas você sabe que isso é uma ideia boa. Ele pro João, é verdade isso. É o João, então não precisa ficar nessa vida assim. E aí, irmãos, nós temos trabalhado nesta vida em oração e eu creio que ele vai viver exatamente isso. Ele pode não estar discernindo ainda todas as coisas, mas ele vai discernir. Ver não é discernir. Ver não é discernir. Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento. Irmãos, o homem tem família. Eu não vou falar aqui, mas ele disse até a rua que ele mora, ele tem mãe, ele tem família. Aí ele, porque eu tô velho, 44 anos, eu pensando, gente, mas em dezembro eu faço 44. Foi, irmãos, foi assim. Foi como diz a Ana Clara, que foi o lacre. Pra completar, porque eu tô, pra mudar de vida, eu falei, que é isso, Samir? Não, 44 não é velho, não. Eu falei, não é não. Dá pra você viver muito ainda. Tem igreja aqui pertinho, Samir. Eles vão te ajudar. Vai indo na igreja, vai ouvindo a palavra. Que 44 é velho? Não. Eu tava lá. Não tem como isso. Irmãos, a esperança. Há esperança de parar de só ver para começar a discernir. Cegueira de entendimento é obra de Satanás. Pessoas que Deus manda ajuda. Foi o que aconteceu naquele momento. Eu levantei que eu pensei, bom, pelo menos um aqui vai ter que ficar de pé, né? Porque se ele quiser derrubar, fazer alguma coisa... Mas sabe quando o Espírito Santo te dá o discernimento e diz, pode ficar. Nós ficamos ali bastante tempo, né, Paulo? Tô falando, ele recebeu não sei quantas orações. Zeldinha conversou com ele, como Deus falou com a gente, né? E Deus ali manifestando a glória dele conosco também. Então, quando você tem discernimento do Espírito, você ajuda quem ninguém dá nada. Porque as pessoas passam e ficam assim... Todo mundo passa, se assusta, né? Quem vai no Valente da Vieto, claro, vê um grupo de pessoas com uma sacolada, cobertor, a Zelda, irmãos, leva cobertor, aqueles cobertores na sacola, igual mochila. Ela pequenininha, ela leva aquele sacão nas costas. Léo, da última vez que foi, levou um colher cheio de sopa. É todinho, irmãos, a gente leva tanta coisa, que a gente passa naquele santo pichinho, as pessoas ficam olhando pra gente, como se nós fôssemos de outro mundo, né, não, Maria? Aí até pagar o mico da gente perguntar, tá precisando de ajuda, mas a pessoa só tá mal vestida. Ainda passamos às vezes também por isso, porque a gente fala, ó, acho que isso precisa, e as meninas, tia, eu e Maria, acho que, gente, mas tá muito, vamos lá. Boa noite, tá precisando de uma ajuda? Não, tô precisando de ajuda nenhuma, não. Eu falei, meu Deus, é só o mesmo estilo, né? E com esse estilo agora que tá tudo rasgado, Destroyed, né? Aí mesmo que tá difícil da gente saber quem ajudar. Tem que ter discernimento. Vamos pro versículo. Porque isso marcou, Maria. Eu e Maria, isso marcou. Maria perguntou.
Perguntou, eu falei, mas aí quando eu teve, eu falei, melhor não perguntar mais não, porque vamos deixar só quem está lá realmente sentado na calçada. Versículo 25. Então, o que está dizendo aí na sua Bíblia? Novamente, e a gente reclama de pedir de novo. Nem Deus se cansa de fazer de novo. Mas a gente reclama de pedir de novo, fazer de novo, tentar de novo. Irmãos, Deus criou o mundo em quantos dias? Eu vou falar 6, para não dizer que fez 7, porque no 7º ele descansou. Então, de novo, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. Ele não poderia ter feito tudo em um único dia, diaconisa Fernanda? Claro! Haja luz, água, tudo, sol, estrelas, terra, homem, animais. Mas ele queria nos ensinar. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia e no 7º, descanso. Para Deus, contemplação. Na criação, quando você vê Deus descansando, Deus não se cansa, é contemplando. Porque quando você contempla, você descansa a mente. O que os especialistas dizem hoje? Vai ver um verde, vai caminhar na beira da praia, vai olhar o passarinho. O que Jesus falou? Por que vocês estão ansiosos? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não têm celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste dá de comer todos os dias a elas. Observem os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. Contudo, se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Aí hoje em dia, contemplem, observem. Gente, vê passarinho. Que coisa linda você ficar vendo um passarinho, pegando um fiapo. Tem gente que não gosta, né? Por isso que às vezes se estressa tanto. Eu gosto dos detalhes. Vai lá, pega um fiapinho, coloca no ninho. Às vezes, irmãos, aqui de manhã tem briga de passarinho querendo bater em mico, que quer ir no ninho deles. Eu não sei se eu tenho pena do mico ou do passarinho, porque eu também penso, mas quer pegar um filhote deles? Meu Deus, o que eu faria no lugar do passarinho? Olha eu, a minha contemplação pensando nos bichos. Defendo o mico ou defendo o passarinho? Eu não sei o que eu faria, mas é afinal. Irmãos, contemple. Quando você está contemplando os animais, você está vendo o cuidado de Deus com eles. Quando você está contemplando uma planta, tem gente que é tão indiferente que é assim, o que tem? É só uma planta. Poxa, você não acha ela linda? Normal. Pô, irmão, está faltando sensibilidade aí. Vai trabalhar, pegou a Serra Grajaú Jacarepaguá, contempla aquele verde. Ao invés de murmurar, essa maldita serra, tá sempre dando arrastão, assalto, misericórdia, não vejo a hora de me livrar disso. Contempla, irmãos. A viagem vai ser a mesma. É melhor tu ir reclamando, murmurando ou contemplando? Contemplando. Não é melhor? É muito melhor. Eu vou para Cardoso Fontes fazer visita, eu fico assim, gente, mas isso aqui é lindo, né? Olha só esse lugar. Olha quanto verde. Ó, fica internado no hospital assim, vou falar para você, não é ruim de tudo não, hein? Meu pai. Olha só, a janela das pessoas dá para um monte de árvore. Começo a ver pontos bons, porque quem tá ali só tá vendo ponto ruim. Ai, meu exame tá demorando. Aí eu tô cheio de dor. Sempre, coitados enfermeiros e médicos, eles têm que fazer literalmente das tripas coração. Eles estão sempre reclamando. E você começa, olha, você está sendo bem atendido. Olha para o seu lado, ó, tá tudo verde. O hospital agora que foi municipalizado, tá com ar-condicionado em todos os quartos. Olha, melhorou. Você já entrou aqui dentro, porque tem pessoas que estão esperando vaga. Vamos começar a ver os pontos positivos? Vamos começar a contemplar? Então, Deus cria o mundo em 6 dias. No 7º ele descansa. Assim como ele em 2 etapas curou esse cego. E a Bíblia diz no versículo 25 que ele novamente pôs as mãos nos olhos do cego. Então ele está nos ensinando. Façam novamente, irmão Eliseu. Não vai terminar assim não, irmão Eliseu. É só a gente tentar novamente. Amém. Fazer novamente. Adquirir novamente. Pedir novamente. Ah, eu já fiz isso uma vez, faça de novo. Jesus não se cansou, Deus não se cansou, Jesus fez de novo. E depois que Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos, ele passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Tem que fazer novamente. Tem que tentar novamente. Jesus fez novamente. E aquele homem ficou completamente curado. Não é noite de você desistir e se cansar, não. Jesus poderia ter feito, irmãos, lá em Betsaida. Ele não ia desfrutar da presença de Jesus?
Ele não ia aprender a gerar dependência do Senhor. Ele não ia saber o que é ficar mais ou menos curado e ser curado completamente. Ele não saberia o que é esperar, que a nossa geração é imediatista. Nossa geração nunca esteve tão imediatista. Se você passa o celular e o celular dá uma rodadinha, irmão, já dá nervoso. E você já fica assim, gente, o que é que tem esse celular hoje, hein? Tá travando 2 segundos. O nosso cérebro está treinado para reclamar de tudo. E aí tá travando. Ah, esse lanche está demorando muito. É o tempo todo assim. Nós estamos acelerados. Jesus ensinando o céu, ó, você vai ter que às vezes parar e esperar um pouquinho. Hoje, quem aqui está esperando um milagre? Quem já recebeu um milagre aqui em parte, levante a mão. Ó, eu sei o que a irmã Idalice está falando. Já não é como antes, irmã. Não tá como a irmã espera e confia e sabe que vai receber. Mas já não é como também era. Amém, meu Deus. Teu marido, Sandrinha, já não é como era. Marinho, o Hernandes até abraço me deu na freguesia. Ô, pastora Fernanda. Eu falei, gente, que fofo, né? Ah, já se considera minha ovelhinha. Olha só, já não é como era, gente. Tá difícil? Ainda tá, mas não está como antes. Estou no meio do caminho, eu estou no período da saliva, eu estou no período que Jesus está falando, eu estou sobre esta circunstância, eu desprezo essa circunstância, eu estou acima desta circunstância. Você está nesse período, como eu também. Vai chegar um momento que Jesus novamente vai colocar as mãos em nós e nós vamos passar a ver claramente, nós vamos ficar reestabelecidos e vamos passar a distinguir tudo de modo perfeito. Aleluia! Aleluia! Nós veremos claramente. Sabe qual é o interesse de Jesus, irmãos? Eu estou caminhando para o final da mensagem. O interesse do Senhor é que nós fiquemos completamente restabelecidos. O Senhor não tem interesse em nos ver pela metade, Andréia. Ele quer ver a gente completo. Amém. Mas a gente precisa aguentar o processo, porque Ele sabe que senão a gente vai largar a mão dele. Ele sabe que a gente não vai saber o que é andar de mãos dadas com Ele. Pedro afundou, Pedro saiu do afundo. Irmãos, Pedro foi um negócio. Eu acho Pedro, assim, incrível. Apesar de todo o jeitão dele, ele é incrível porque ele negou Jesus 3 vezes. Depois que ele negou Jesus 3 vezes, Jesus ressuscitou e perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Sim, ele teve que fazer tudo o contrário 3 vezes. Pedro, você me amas mais do que os outros? Tu sabes que te amo. 3ª vez, Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, estou ficando triste, porque o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. 3 vezes negou, mas 3 vezes confessou. Quando Jesus ressuscita, eu acabei de ler o Evangelho segundo João e eu achei o máximo também isso. João, como sempre, na sua humildade, porque o discípulo amado, eu mesmo, corri na frente quando soube que Maria Madalena tinha visto o mestre. Só que ele correu, chegou no sepulcro, se abaixou, viu os lençóis. Ele faz questão de dizer que ele chegou antes de Pedro. Porque o discípulo a quem Jesus amava chegou antes de Pedro, mas não entrou no sepulcro. Aí a Bíblia diz, aí ele mesmo tem que dizer, Pedro chegou, entrou no sepulcro. Pedro tinha espírito de liderança, irmãos. É que às vezes ninguém entende quem tem o espírito de liderança. E essas pessoas são super necessárias. Aí João teve coragem de entrar. Aí João falou, Pedro entrou, eu entro também. Pedro, quando houve a decisão de quem ocuparia o lugar de Judas, Pedro falou, a gente precisa resolver isso. Nós somos 11. Jesus instituiu 12. Quem vai ser escolhido? Olha Pedro já se levantando como pastor daquele grupo. Não foi João. Mas é como eu costumo dizer, só João aguentou a ilha de Patmos escrevendo Apocalipse. O Senhor nos usa de acordo com nosso comportamento, nosso temperamento e o nosso jeito. Você não pode querer ser o outro. Nós não podemos querer ser como o outro. Porque é do nosso jeito que Deus vai nos usar. Eu não estou falando aqui aprovação de pecado, não. Eu estou falando aqui que nós às vezes queremos ser como o outro. E às vezes as pessoas acham, você é muito explosivo, você é quieto demais. João era quieto demais, por isso aguentou o Apocalipse, lá na ilha de Patmos preso. Morreu velhinho. Será que numa prisão você ia ficar vendo um monte de coisa, cavaleiro, diabo, besta, anticristo e... Eu, João, aquele a quem Jesus amava, porque ele nunca esquece disso. Estou aqui na ilha de Patmos preso. E as igrejas estão tudo lascadas. Jesus está falando, você, Pérgamo, você, Laodiceia, você. Só Filadélfia que deu uma melhorada. Ele vendo isso tudo e escrevendo. Será que Pedro aguentaria isso? Não.
Pedro ia querer socar o anticristo. Decepar a besta. Cadê minha espada? Eu tenho que matar essa besta antes que ele acabe com a igreja. É o ímpeto de cada um, irmãos. A gente condena às vezes as pessoas. Fulano é muito assim. Se nós fôssemos todos iguais, misericórdia, eu não me aguentaria. Será que você se aguentaria? Conviver com uma pessoa igualzinha a você? Já percebeu como é que é casamento? Um diferente do outro. Porque se for igual, separa. Então é um diferente do outro, para haver equilíbrio. O que é corpo de Cristo? Todo mundo é unha? Todo mundo é cabeça? Todo mundo é braço? Por isso que forma o corpo. Mas, pastora, coitadinho, quem é unha não presta, né? Não presta, não? Fica com ela inflamada pra você ver. Acaba com o teu dia. Você só vai lembrar da unha inflamada. A Kelly passou por isso há pouco tempo. Chegou aqui no discipulado, Kelly estava arrasada. Era uma unha inflamada, cheia de dor. Ué, mas não era a unha que você diz que é desprezível no corpo de Cristo? Se ela inflamar, a gente sente. A intenção de Jesus é que nós possamos distinguir tudo de modo perfeito. E não é sobre quantidade, árvores. É sobre qualidade, discernimento. Jesus não quer que você veja muitas coisas. Jesus quer que você discirna todas as coisas. Percebe a diferença? Jesus não quer que a igreja viva vendo muitas coisas. Ele quer que nós venhamos a discernir todas as coisas. Tem pessoas que veem tudo, mas não discernem nada. Irmãos, tem gente que não é possível. Sabe quando a gente diz assim, não vê um palmo à frente do nariz? Tem gente que vive assim. O perigo tá ali, mas a pessoa se lança. Você fala, gente, eu não tô acreditando que vai cair de novo. Não tem discernimento. Vai cair nessa cilada de novo. Vai se envolver com gente do mundo de novo. Tá namorando a pessoa de novo que vai lá. Ah, não dá. Não tô acreditando nisso. Vê tudo, mas não discerne nada. Ah, não. De novo, ela pegou o dinheiro todo que recebeu e já gastou tudo nas bets. Você acha que não? Ouve a melodia. A quantidade de cristãos que os pastores estão atendendo, viciado nas bets. Pastor João tem ensinado isso aqui, inclusive no nosso curso de educação financeira à luz da Bíblia. Sou aluna simples. 30% dos cristãos no Brasil. 30% dos cristãos no Brasil apostam nas bets. Gastam todo o seu dinheiro. Pergunta se são dizimistas. Pergunta se são ofertantes. Pergunta se estão devendo a Light, a Sedai. Pergunta se o armário está cheio de compra. Irmãos, de novo, vê tudo e não discernir nada. Vê tudo e não discernir nada. Versículo 26. E eu convido o louvor. E mandou Jesus para onde, gente? Embora. Não, para Betsaida. Você sabia que ele não morava em Betsaida? Jesus mandou ele embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O que ele estava fazendo em Betsaida, Estelinho? Ele não morava lá. Ele não era de lá. Cuidado que Betsaida quer te prender. Betsaida quer dizer que a única passagem é por ela. Betsaida quer dizer que não existe casamento sem traição. Betsaida quer dizer que não existe prosperidade sem roubar, sem defraudar. Betsaida quer dizer para você que você precisa passar a perna em alguém para conseguir alguma coisa. Betsaida quer dizer para você que só as pessoas do mundo vão te dar alegria. É tudo mentira de Betsaida. Jesus fala duramente para ele: volta para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Na versão King James ele diz assim: nem sequer entre na cidade. Em outras versões diz assim: e não fale nada para ninguém de lá. Olha só. Se a gente fechar esse combo, Jesus deu 3 ordens a ele: não volta lá, não volta para casa, não entra na cidade e não fale com ninguém de lá. Aí você pensa assim: poxa, é muita coisa para quem acabou de ser curado. Mas nenhuma ordem de Jesus se choca, não. As ordens dele se completam. Voltar para casa é: volte a ser feliz, volta para tua família, vai cuidar das coisas de Deus, volta para a igreja. Não entre em Betsaida, aquele lugar não te pertence. Você não é de Betsaida. Aquilo lá é gente indiferente, incrédula. Aquilo lá está debaixo de juízo. Você vai voltar para lá? Não fale com ninguém de lá. Não se contamine. Não precisa contar o que eu fiz para Betsaida, porque eles nunca acreditam mesmo. Eles são indiferentes. Hoje o Senhor está nos dando algumas ordens. Nós vamos voltar para casa.
sem passar por Betsaida. Glória a Deus. Jesus quis dizer para aquele homem que ele, preste atenção agora nesse final, ele podia chegar onde Jesus mandou, sem pisar onde Jesus não queria. Você vai chegar onde Jesus mandou, sem pisar aonde ele não quer. Amém. Sem casas de apostas, sem casas de prostituição, sem igrejas erradas, sem lugares que Deus não está presente, sem maracutaia, sem mentira, sem roubo, sem violência. Você vai chegar onde Jesus quer, sem pisar aonde ele não quer. Glória a Deus. Fale comigo assim: eu vou chegar onde Jesus quer, sem pisar onde ele não quer. Vamos ficar de pé nesse momento. Amém.